E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química do UFRJ, e essa aqui é uma aula de EQS 749, Métodos Numéricos Aplicados. Essa disciplina faz parte do programa de pós-graduação em Processos Químicos e Bioquímicos, da Escola de Química, e hoje a gente vai conversar sobre integração numérica, os métodos para realizar esse tipo de operação. Pois bem, as aulas elas vão estar divididas em uma introdução, né, explicar um pouco sobre o assunto, as aplicações em si, e vamos falar um pouco também sobre a metodologia de integração utilizando um ajuste direto polinomial. Depois a gente vai conversar sobre uma outra abordagem que utiliza a formulação de Newton-Cotes para representar um polinômio. E através dessa formulação, a gente vai deduzir três formatos diferentes. Tá? A regra dos trapézios e as duas formulações de Simpson. E por fim, a gente vai conversar sobre uma metodologia diferente chamada quadratura de Gauss, ou quadratura gaussiana. Bem, nessa aula aqui, a gente vai conversar sobre a introdução e, portanto, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a proposta do problema. A gente já teve a aula sobre derivadas numéricas e conversei sobre a importância das derivadas nessa ocasião. Aqui é algo muito parecido. Tá? As integrais elas têm várias e várias aplicações e elas estão efetivamente relacionadas com não o que a gente vai chamar diretamente da derivada em si, mas ela está relacionada com o que a gente chama de antiterivada ou a primitiva da função. E resolvendo a integral, a gente pode calcular, dependendo da forma como ela é proposta, a gente pode calcular a área sobre uma determinada curva para integrais simples. Se for uma superfície fechada, é possível calcular a área dessa superfície. E se for uma superfície tridimensional fechada, você consegue calcular o volume. No caso aí, utilizando respectivamente, então, uma integral simples, uma integral dupla e uma integral tripla. Esse conceito ele pode ser expandido e aplicado para diferentes situações e, inclusive, calcular determinadas propriedades volumétricas, superficiais e sobre uma curva, tá? Como essa que está apresentada aqui no gráfico. E isso traz uma ideia do comportamento médio dessa função sobre a curva, sobre a superfície ou sobre um volume. E isso é muito importante para determinar várias e várias operações aplicadas a cálculos de engenharia. Eu trouxe aqui alguns exemplozinhos que transmitem esse conceito. E nessa situação, por exemplo, quando eu preciso calcular, fazer uma análise de propriedades em estados termodinâmicos, como, por exemplo, se eu preciso calcular a capacidade calorífica de um gás, um líquido, de uma substância em si, de um estado de referência até o estado de interesse do problema. E para calcular esse tipo de operação, a gente utiliza uma integral. Outra propriedade, digamos que eu preciso calcular o volume mesmo de um reator, de um tanque, eu posso calcular uma integral do volume desse cara daí. Tá? E com isso eu tenho o volume total. Mas e se eu precisar da quantidade de massa? Eu posso associar esse cálculo a uma massa específica, massa por unidade de volume, que a gente chama de densidade, para gases, para líquidos, e com isso eu consigo calcular a massa total no volume desse reator, desse tanque. Então isso daí traz uma aplicação bem grande. Outra aplicação é o cálculo de taxa de propriedade que atravessa uma determinada superfície. Então a gente utiliza um cálculo de integral dupla para calcular a quantidade de propriedade que atravessa essa superfície. Tá?
Outra ideia que, na verdade, eu gosto muito, e essa daqui até eu vou desenhar, que é a massa total liberada em vazamento de tanque pressurizado. Eu vou fazer um desenhozinho. Imagina que existe aqui um tanque, tá? O tanque está aqui, lindo, maravilhoso, legal, e de repente ele tem um furo, e nesse furo começa a ter uma liberação ao longo do tempo. Tá? E o que normalmente é aplicado na indústria? Eu tenho distribuído espacialmente mesmo nas plantas químicas detectores de gás. Então, eu tenho aqui um poste, alguma estrutura onde eu consigo fixar um detector de gás. E quando uma determinada concentração atinge esse detector, ele acusa que existe o vazamento. Mas muitas vezes o que eu preciso mesmo é saber o quanto de massa vazou. E para isso eu posso calcular a integral ao longo do tempo. E, portanto, eu vou ter a massa total que foi liberada durante o tempo de liberação, tá? Ao longo desse espaço aqui todo. Tá? No caso, ainda não espaço, mas nesse espaço de tempo, tá? que foi liberado. Isso daí é bastante importante. Lógico, existem várias e várias outras aplicações. Eu vou começar, então, a definir qual é o problema que a gente quer. E para isso eu vou utilizar essa figura do lado, que no caso é uma curva simples. E qual o significado dela? Primeiro eu vou apagar o meu desenho fantástico, lindo, maravilhoso que tem aqui. Tá? Praticamente um Da 20. O meu problema posto vai ser, eu quero, dentro de um determinado domínio, então eu vou marcar aqui um determinado domínio de atuação, eu vou colocar determinados limites, eu quero calcular a integral da função sobre essa curva. E em regras práticas, é como se eu calculasse a área sobre essa superfície, no caso não, sobre essa curva. Tá? Dá uma linhazinha, mas isso também me dá o comportamento médio da função nesse intervalo definido. Então, o meu problema ele vai tratar de integrais com limites, integrais definidas. Então, o problema posto vai ser, eu quero calcular, e eu vou usar um I maiúsculo para representar a integral em si, a integral, indo de um intervalo A até B, de uma determinada função, de x, tá? Desculpa, acho que eu esqueci de colocar, aqui embaixo vai ser um eixo x, dx. Então, isso daqui trouxe o significado do problema em si. Tá? E como isso daqui vai ser aplicado? Por que eu vou usar uma integral numérica? A justificativa é muito parecida com o que eu expliquei nas aulas de derivadas numéricas. Muitas e muitas vezes você não tem a característica da função em si, mas você tem um conjunto de pontos que representam o comportamento de uma determinada variável. Mas se você tem um conjunto de pontos, esses dados eles são discretos. E sendo discretos, eu não tenho como montar, né, a função em si. Mas eu posso. E essa é uma possibilidade, uma abordagem, é representar a função caracterizada por esses pontos discretos com um ajuste de um polinômio. E, através desse ajuste, aí sim eu posso calcular a integral. No fundo, essa daí representa a primeira abordagem que eu vou mostrar para você na aula de hoje. Contudo, eu gostaria de ressaltar o seguinte. A gente já conversou sobre polinômios e o polinômio ele vai depender do quê? Do número de pontos, do número total de pontos disponível para o cálculo do polinômio, o grau de ajuste desse polinômio e em que região esses dados eles estão disponíveis. Vou dar um exemplo. Pode ser que os dados eles estejam disponíveis, eu vou botar uma outra cor aqui, nessa região aqui do gráfico. Tá vendo? Mas a variação
tá? Ela não contempla, talvez, essa região, deixa eu mudar aqui a minha canetinha, daqui, olha, essa parte onde tem essa variação. E isso pode vir a trazer um determinado problema na caracterização do próprio cálculo da integral, assim como no próprio cálculo do polinômio. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. A disposição dos pontos pode ser que os pontos eles tenham apenas poucos pontos nessa região onde existe a mudança do sinal da derivada. Tá? Então, pode ser que tenha aí um probleminha. Mas isso daí é uma coisa que você tem que prestar atenção na hora, de qualquer abordagem, seja de polinômio, cálculo de derivada, cálculo de integral. Mas eu quero mostrar para você, então, como é a abordagem por ajuste direto. Então, a gente vai ver uma integração que, na verdade, é uma integração analítica. E toda a avaliação numérica ela está presa na caracterização do polinômio em si. Então, a proposta aqui é, eu vou ajustar um polinômio de acordo com os n mais 1 pontos discretos. Então, note que eu estou fazendo aqui um ajuste de um polinômio n, de ordem n, e eu preciso de n mais 1 pontos discretos para obter essa formulação. Note que aqui eu estou fazendo um polinômio simples, não estou fazendo um polinômio de Lagrange. Poderia ser também um polinômio de Lagrange, poderia ser qualquer uma das propostas de polinômios que eu apresentei para você. E a grande vantagem é que, uma vez tendo o polinômio ajustado, ele é bastante simples de obter a forma da integral. Tá? Então, uma vez obtendo os coeficientes, né, do polinômio em si, eu vou substituir aqui na formulação da integral o polinômio e eu sei calcular a integral de a zero avaliada no intervalo AB, sem mistérios, vai dar A0x, e eu sei também calcular a integral de A1x, vai dar A1x ao quadrado sobre 2, e eu faço isso para todos os termos do meu polinômio, e facilmente eu tenho a própria integração o resultado, né, do valor da integral quando eu avalio no intervalo. E essa daqui é uma das formas que existe de cálculo do ajuste polinomial. Tá? Cálculo de integral, perdão, pelo ajuste polinomial. Porém, tem o seguinte, a gente já conversou sobre cálculo de polinômios. E quando se faz o cálculo de polinômios, você precisa calcular um sistema linear e resolver, né, esse sistema linear. Em algumas situações, e a gente já conversou isso nas aulas passadas, isso pode ser um pouco problemático, seja por problema de singularidade do sistema linear, proximidade entre os pontos, falta de caracterização, entre outros problemas, e isso estão nas aulas passadas. E, portanto, eu gostaria de evitar a solução do sistema linear. E, para isso, a gente vai propor uma outra forma polinomial, outras metodologias de propostas de polinômios diferentes dessa que eu apresentei aqui para você, para realizar esse ajuste de função. E isso daí é justamente o mote para a formulação de Newton-Cotes. Mas esse é um assunto que a gente vai ver na próxima aula. Espero que tenha gostado dessa ideia geral aqui. Qualquer dúvida, você pode colocar nos comentários. Gostou, dá a tua curtida. Se você faz parte da disciplina, participe do fórum de discussão lá no ambiente virtual. Beleza? Vejo você na próxima aula. Até mais.